Boa noite, bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDCT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Nós estamos no mês de março, mês lilás, o mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. E para esse mês, o Giro Sindical receberá apenas mulheres de diferentes setores e diferentes categorias, para que aqui contem para a gente as suas histórias, as suas batalhas, e nos façam conhecer esse universo por elas mesmas. E para a gente começar muito bem, nós vamos começar tratando de uma categoria que tem uma presença feminina majoritária, esmagadora e histórica. Nós vamos tratar do trabalho doméstico. Segundo a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, ao final de 2021, nós tínhamos 5.600.000 pessoas empregadas no trabalho doméstico. Dessas pessoas, mais de 90% são mulheres, e aproximadamente 2/3 são de pessoas negras ou pardas. E quem vai nos ajudar aqui a entender esse universo é a trabalhadora doméstica e atual coordenadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a Luísa Batista. Luísa, muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar o convite e inaugurar o nosso mês de março. Boa noite, Renata, boa noite a todos e todas e todes, né? É um prazer estar com você e fazer a abertura do mês de março, né? Eu queria saber de você, a partir da sua atuação como trabalhadora doméstica e agora como dirigente sindical, o que significa ser trabalhadora doméstica no Brasil de 2022? Se por um lado nós temos direitos garantidos na lei, por outro lado também nós temos dificuldades. Por quê? Porque muitas pessoas que nos empregam hoje por conta da situação, né? Essa situação que o país vive, está desempregada. Então muitas estão se submetendo a trabalhar sem registro em carteira, sem ganhar o salário correto, né, que a base é o mínimo nacional, e nos estados onde tem um mínimo regional, né, ser respeitado esse mínimo regional. E, infelizmente, isso não acontece. Então, ser trabalhadora doméstica hoje no Brasil é isso, é lutar pela sobrevivência. Além de todos esses elementos aí que você colocou, assim como todas as outras categorias no país, as trabalhadoras domésticas também foram afetadas pela pandemia. Nós temos um número, eu citei aqui um número no início do nosso programa, de 5.600.000 pessoas no trabalho doméstico, mas esse número era de quase 1 milhão a mais no ano de 2019. Então, além da perda de empregos, como a pandemia afetou as trabalhadoras desse segmento? A pandemia afetou de várias formas, né? Apesar da medida 936 ter garantido a suspensão do contrato de trabalho, muitos empregadores, eles se aproveitaram, né, suspendeu o contrato, e aí teria que estar com a carteira assinada, o recolhimento previdenciário FGTS, ou seja, os encargos sociais todos em dias, para que o empregador pudesse fazer o uso da suspensão do contrato de trabalho pela medida 936. O que acontece é que muitos empregadores se aproveitaram, suspendeu o contrato para não pagar, mas exigiu que a trabalhadora fosse trabalhar. Nessa pandemia, nós tivemos também a questão do número de desemprego, que aumentou muito, tanto as trabalhadoras formalizadas quanto as não formalizadas. E aí teve também a questão dos lockdown, né? Nos estados que foram decretados lockdown, teve estados que não, todos eles não cumpriram, né, quando era para deixar fora. Pernambuco mesmo, os patrões não cumpriram, né, a trabalhadora mesmo estando fora de atividades essenciais, muitas tiveram que trabalhar, né, e nos outros estados também foi incluído como atividade essencial. Entendemos a importância do trabalho doméstico, porém, não é uma atividade essencial no momento de pandemia. Então, muitas tiveram essa dificuldade de se ausentar, outras foram praticamente obrigadas pelos empregadores a permanecer nos locais de trabalho, sob o argumento de que elas poderiam se contaminar e contaminar a família para a qual trabalha. Então, para o empregador não era a preocupação, inclusive com a família da trabalhadora, mas a preocupação com a família dele. Então, é sempre aquela questão, primeiro eu. E aí as dificuldades foram muitas.
aumentou o desemprego, aumentou também o desemprego no trabalho doméstico, e muitas companheiras estão ainda hoje sem conseguir uma colocação, né, fazendo uma diária a R$50, o que é um absurdo, porque essa pandemia também traz essa questão de as pessoas entender, está desempregada, tem que se contentar com qualquer coisa, e não é assim, né? Eu acho que isso é um desrespeito, inclusive, ao ser humano, né? Aquela trabalhadora, nós enfrentamos muitas dificuldades, nós sabemos que teve muitas trabalhadoras que vieram a óbito, essas trabalhadoras, se trabalham de carteira assinada e têm filhos menor, com certeza esses filhos podem estar amparados, né, pela Previdência Social. E as que não trabalhavam de carteira assinada, como é que está os órfãos da pandemia? Essa é uma pergunta que a gente se faz e é, inclusive, uma das nossas pautas, né, de procurar saber, até porque a gente não tem um número exato de trabalhadoras que vieram a óbito por conta da Covid. O Giro Sindical vai para o intervalo e volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe a trabalhadora doméstica e coordenadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a Luísa Batista. Eu queria que você fizesse aqui, Luísa, um balanço da PEC do emprego doméstico e do que falta ainda para que ele seja melhorado ou finalmente implementado. Bem, quando a primeira lei, que foi a 5859, em 1973, que entrou em vigor em abril, muitas pessoas diziam, quem é que vai assinar carteira de doméstica? Ninguém vai assinar carteira de empregada doméstica. Imagine o preconceito. Quer dizer, só porque eu sou uma pessoa pobre, com pouca ou nenhuma escolaridade, eu sou negra, eu tenho que me conformar em prestar um serviço a outra pessoa que diz que não gera lucro, não gera o lucro direto, como numa loja, numa empresa, mas gera o lucro indireto, porque propicia o bem-estar, propicia o tempo que a tomadora de serviço, ou seja, a patroa vai ter para cuidar de si própria, para estar no mercado de trabalho, para dedicar mais aos filhos, à família, aos estudos. Então, é um lucro indireto, que propicia bem-estar. Mas a gente sempre foi vista assim, dessa forma, digamos que discriminada e preconceituosa, né? Digamos não, que é isso mesmo, preconceito e discriminação é o que a gente mais enfrenta no nosso dia a dia. E aí a gente vê que as trabalhadoras domésticas, ao longo desse período, né, a nossa luta mesmo já tem mais de 80 anos, né, é anterior à CLT, e nós não conseguimos estar na CLT. Então, as pessoas ficam criticando, né, quando teve a aprovação da PEC, quando teve a lei complementar 150, muitas patroas foram vistas em protestos, né, aqueles protestos fabricados, organizados, né, contra o governo da presidenta Dilma, e tem cartazes, se a gente procurar na internet, a gente encontra cartazes, Dilma, sua vagabunda, por sua causa eu vou deixar de ter empregada doméstica na minha casa em tempo integral, porque era bem importante, né, além do desrespeito à presidenta, teve também a questão a preocupação, porque eu agora vou ter que pagar a hora extra à minha trabalhadora, se ela passar de 8 horas de trabalho. Então, a gente vê aí que o trabalho doméstico, ele é um trabalho que, por ser uma herança direta do período da escravidão, ele tem, sabe, é uma coisa cultural, a sociedade achar, né, que o trabalho doméstico ele não merece ser valorizado porque não tem um lucro direto, porque ele é dentro de uma residência, porque ele é feito por mulheres, né? E aí entra várias questões. A questão do machismo, porque a maioria das trabalhadoras domésticas são mulheres, a questão do racismo, porque a maioria é negra, e a questão social, porque muitas estão ali, não sabem nem assinar o próprio nome, mas ela sabe fazer o serviço dela bem feito, né? Limpar uma casa, organizar, preparar uma boa refeição, varrer, passar uma roupa bem passada. Então, ela tem aquele dom de fazer aquele trabalho. Ela não tem a escolaridade. Então, por conta dessa escolaridade, deixa-se de reconhecer o trabalho que aquela pessoa executa como um trabalho bem feito, um trabalho que propicia bem-estar, para
sobre esse argumento, achar que nós não devíamos ter esse direito, um direito que não é respeitado na sua integralidade. E a gente tem procurado fiscalizar, né? Temos agora o apoio do Ministério Público do Trabalho, dos auditores fiscais que têm feito essa fiscalização indireta, e isso é fruto da nossa luta, né? Da luta dos sindicatos, da FENATRAD, das parcerias que nós temos, da nossa central sindical, né? Que sempre busca apoiar a nossa luta, e temos a Convenção 189, que foi ratificada pelo Brasil, mas a implementação ainda deixa muito a desejar. O Giro Sindical vai para o intervalo e volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe a Luísa Batista, ela que é trabalhadora doméstica e hoje ela coordena a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas do Brasil. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa atividade sindical. Se eu estiver equivocada, me corrija, mas a FENATRAD recebe a filiação de 22 entidades sindicais e está espalhada em 13 estados da federação. Conta um pouquinho como que é a organização sindical de uma categoria que tem tanta especificidade. Não são trabalhadores que estão todos juntos numa fábrica, não é uma loja que tem um lugar fixo, que reúne pessoas em uma quantidade razoável. E ainda é um trabalho que é muito marcado por uma frase que eu quero repercutir aqui. Ela não é empregada, ela é da família. Como é fazer um trabalho sindical em meio a tantas especificidades? Como eu falei, a gente tem mais de 80 anos de luta. E nós somos uma categoria que até os dias de hoje, os sindicatos onde tem menos filiação são os sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Os sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores domésticos não têm acesso ao local de trabalho. Diferente de um trabalhador de uma empresa, que ele faz a denúncia, o sindicato vai até lá para conferir essa denúncia, saber se está tudo certo. Não é o caso do trabalho doméstico. Se há uma denúncia de violência ou de alguma outra questão dentro de uma residência, ela não pode receber a visita da justiça, a visita daqueles que deveriam fiscalizar? Como é isso? Não podemos. Os sindicatos não podem, e até mesmo um auditor fiscal, se existe uma denúncia de trabalho análogo à escravidão, ele tem que pedir autorização, no caso da justiça, para verificar essa denúncia, né? E uma fiscalização indireta é quando ele recebeu a denúncia de que aquela trabalhadora está naquela residência sem carteira assinada, então ele notifica o empregador para que compareça a um determinado local, geralmente nas delegacias regionais do trabalho, e para que aquele empregador seja orientado a registrar aquela trabalhadora e aí, consequentemente, fazer cumprir a lei. E no caso de uma denúncia de trabalho análogo à escravidão, aí sim, os auditores fiscais podem ir, e nós do sindicato não vamos. A gente nunca é convidada para participar de um trabalho de resgate. E quanto à organização sindical, como eu já falei antes, a gente também tem dificuldade. Nós, domésticas, a gente não pode estar na direção do sindicato e estar trabalhando, senão como é que a gente vai ter tempo para se dedicar à luta? Não tem. E aí, a maioria que estão na direção dos sindicatos são aposentadas. No meu caso, o caso da Creuzinha e de outras tantas companheiras que estão aposentadas, ou seja, a gente já chega, conhece a luta sindical um pouco tarde, apesar de que a gente sempre procura conversar com as companheiras através de quê? O telefone, elas ligam para o sindicato, a gente dá as informações e convida elas. A maioria dos sindicatos filiados à FENATRAD, né, estamos agora em 14 estados, mas diminuímos 2 sindicatos, né, porque eles estão praticamente dissolvidos, mas estamos em 14 estados, temos 18 sindicatos, sendo o da Paraíba tem o sindicato em João Pessoa e a subsede em Campina Grande. E temos também uma associação em Campina Grande. Então, no total, nós temos 20 entidades dentro da nossa federação, que é uma federação que já nasceu orgânica dentro da CUT, Central Única dos Trabalhadores.
também somos filiadas à Contrax, que foi quem deu maior apoio no momento que a gente estava buscando a aprovação da PEC, né, propiciando que as dirigentes dos sindicatos fossem até Brasília para fazer as articulações necessárias. Então, a gente tem todas essas especificidades, né? A gente tem dificuldade de manter, inclusive, renovar as direções dos sindicatos, porque se a trabalhadora está trabalhando, ela não vai parar de trabalhar. O sindicato não tem recursos para pagar e pagar a previdência dela, então não vai aceitar uma situação dessas, porque a gente indiretamente pode estar prejudicando as nossas companheiras. E aí a gente sempre conta com aquelas que são diaristas, né, porque no dia que elas não estão na diária, elas podem nos ajudar no sindicato, e as que são aposentadas. Então, a gente tem essas dificuldades da gente se organizar. E aí a gente sempre faz uma forma da gente conversar com elas, de vez em quando a gente consegue um projeto, porque a gente nunca teve contribuição sindical, como as outras categorias. Agora, com a Lei Complementar 150, existe a possibilidade da trabalhadora querer se filiar e participar do sindicato, então ela autoriza o desconto sindical, mas infelizmente a consciência política das nossas companheiras é pouca, e aí veio a reforma trabalhista e previdenciária, né? Eu não chamo reforma, eu me recuso, Renata, a chamar de reforma algo que foi feito apenas para precarizar as relações de trabalho de todas as categorias dentro da classe trabalhadora, que todas foram penalizadas com essa deforma trabalhista. E a deforma previdenciária que, inclusive, a gente sabe a dificuldade que vai ser para aquelas companheiras trabalhadoras que os patrões assinam a carteira, né, e não recolhe. E é aí onde entra aquele discurso, a fulaninha é quase como se fosse da família. Nós não somos da família. Nós não queremos ser da família, nós queremos, sim, prestar o nosso serviço e ter os nossos direitos respeitados, é isso que vale. Tem pessoas que chegam com 25, 30, 40 anos dentro de uma residência, aí já está envelhecida, doente, muitas vezes chega amparada com alguém da família, e aí ela foi na Previdência Social para reivindicar uma aposentadoria e não conseguiu, por quê? Ela tinha um registro na carteira, mas ela não tinha o recolhimento previdenciário. E aí, só com uma ação na justiça é que pode se resolver isso, né? Porque se está na lei, tem que resolver. Aí, o que é que acontece? Muitas se sentem tão gratas porque durante aquele período foi bem tratada, como se ser bem tratada fosse uma coisa extraordinária, não. Tratar as pessoas com respeito. Não é só nós, trabalhadoras, que temos que respeitar os nossos patrões. Eles também têm que nos tratar com respeito, porque o respeito é a base de todas as boas relações entre os seres humanos, inclusive nas relações de trabalho. Então, a gente sempre diz para elas, olha só, ele te considerava da família, mas agora você está prejudicada. Algumas aceitam, outras dizem, deixa para lá, porque eu já estou perto de completar 65 anos, eu vou para o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, mas ela não tem direito a 13º, só que ela trabalhou para aquela família em tempo integral. Então, isso é uma coisa desumana, você saber que vai prejudicar o futuro de uma pessoa, né? E você, para economizar alguns trocados, né? Você deixar de cumprir o que está na lei, que é uma coisa que não é uma despesa tão extraordinária, né? Garantir o direito da trabalhadora doméstica, sabe? É garantir que aquela trabalhadora, no futuro, quando ela envelhecer, sabe? Ela vai ter uma velhice com dignidade. Porque quando você tem uma qualidade de vida, mesmo que ganhando um salário mínimo, que é o que eu ganho, não dá para fazer grandes coisas, mas dá para mim ter a minha dignidade de pagar minhas contas, tudinho. Então, isso é muito importante. Isso se chama ser cidadã, ter consciência cidadã. E é isso que a gente pede. E aí a gente sempre atende também as trabalhadoras, no segundo domingo de cada mês, nos nossos sindicatos. Porque durante a semana ela está trabalhando, ela não tem tempo de ir no sindicato. Então, a gente sempre faz, alguns faz no terceiro domingo, aqui em Pernambuco faz no segundo domingo, a gente atende, porque elas vão até o sindicato, a gente faz uma pequena fala, né, de despertar essa consciência de que ela é uma cidadã com direitos, e
informar, né, tirar as dúvidas que elas têm, que muitas têm dúvidas quanto a férias, quanto a abono família, que tem patrão que diz que doméstica não tem abono família, e a gente sabe que tem, que a Lei Complementar 150 garantiu, a questão das férias, que tem patrão que diz que as férias da doméstica é só 1/3, e não é o salário mais 1/3. Então, é muita especificidade. Eu acho que se a gente fosse falar de todas, a gente teria, acho que um dia ainda seria pouco. Quais são hoje as principais campanhas, as principais lutas que a FENATRAD está tocando? Qual é a agenda sindical que está na mesa da FENATRAD hoje? Pedir revisão em alguns pontos da Lei Complementar 150, garantir que a gente possa indiretamente fiscalizar. Isso já está sendo feito, né? Os auditores fiscais estão, de uma certa forma, já estão buscando fazer essa fiscalização. Ver essa questão da saúde da trabalhadora doméstica, porque muitas patroas, né, a gente escuta as companheiras dizer, minha patroa disse que eu não posso ir para o médico, não, porque se eu for para o médico, ela disse que vai descontar o meu dia, que a gente não tem direito a sair para ir para o médico. Quando elas falam isso para mim, eu digo para elas, pergunte à sua patroa qual é a lei, o artigo e o parágrafo que diz que o ser humano, estando com problemas de saúde, não pode ir para o médico. Então, a gente está pautando isso, mas a gente está pautando também a questão das creches, que muitas das nossas companheiras com filhos pequenos têm dificuldade de estar no trabalho, porque quando ela tem condições, tem uma mãe, tem uma tia, tem uma parente que pode ficar com os filhos, aí ela vai trabalhar. Mas, infelizmente, a falta de política pública na questão de creche, que é um direito da criança e está na Constituição, ela não é garantida pelos governantes. Então, a gente também está pautando essa questão das creches, a gente está pautando a questão da saúde da trabalhadora, a revisão em alguns pontos que a gente considera que estão colocando, inclusive, dificuldades para o empregador e para nós também, enquanto categoria. E a gente tem também a questão dos órfãos da pandemia. É pauta nossa buscar ver como é que estão os órfãos dessas trabalhadoras, como eu já falei anteriormente, que trabalhavam, mas não tinham uma carteira assinada, não têm um recolhimento previdenciário. Como é que estão vivendo essas crianças hoje? Eu quero te agradecer, Luísa, demais por ter estado aqui conosco. Passo para as suas considerações finais. Bem, Renata, eu agradeço o convite, agora realmente as considerações finais, agradeço o convite, e aí, se você me permite, uma das coisas que a gente vem fazendo no sindicato, quando a gente faz essas reuniões, é chamar a atenção das companheiras, despertar nelas a consciência cidadã e a consciência política. A consciência política nós somos fracas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós somos muito fortes. E esse ano nós temos a oportunidade de mostrar o quanto nós somos fortes, porque nós temos uma arma na nossa mão, que é o nosso título de eleitor. É a gente ter a consciência de saber em quem vamos votar, não só para a majoritária, mas em quem vamos votar para estar na Câmara e no Senado, para dar apoio a quem foi eleito, para que a gente possa recuperar aquilo que perdemos, que é a nossa democracia. Né, que tão jovenzinha e já sofreu aquele golpe terrível, né, e agora é uma obrigação nossa, enquanto cidadã, enquanto cidadão, recuperar a democracia, o diálogo, porque dizer que não gosta de política é um erro muito grande. Política é a vida. Vida e política são duas palavras que andam juntas, e a gente precisa ter esse entendimento para a gente saber que rumo nós podemos dar, e nós temos a força que é o nosso voto. Então, muito obrigada pelo convite, espero, e fico feliz, né, que eu fui a que abriu o mês internacional da mulher, né, o mês de março, que para mim é um mês importante, né, é o mês do meu aniversário, do aniversário do meu filho mais velho, enfim, o mês de março me marca por outras questões também, mas que não vem ao caso, mas muito obrigada, um grande beijo. Boa noite a todas, todos e todes.
Obrigada, Luísa. Eu sou Renata Belzunce e apresentei mais um Giro Sindical. No próximo domingo estaremos aqui às 21 horas com outra convidada, dando prosseguimento a esse nosso mês lilás colorido de mulheres e lutas. Até! Seguimos!